como eu disse a vocês que seria bem pedagógico, né? Então já vou passar aqui a palavra para o nosso professor, escritor, palestrante, especialista de intimidação sistemática, que é o professor Francisco Souza, aluno aqui, tá, da UEG, em mestrado, morador do distrito do Jardim do Ingá. Ele vai passar para vocês a questão pedagógica. É com você. Bom dia a todos. Eu estou muito agradecido de estar aqui nesse momento, podendo falar desse assunto, que é muito importante, como a nossa professora Edna acabou destacando inicialmente. É um problema que envolve toda a comunidade. Quando a gente fala de violência escolar, violência que está circunscrita à escola, às vezes essa violência ela vai para o extramuros, ela vai para fora, e ela acaba atingindo famílias. E, infelizmente, as informações que nós temos, dos estudos que nós fazemos sobre esse assunto, nos trazem dados alarmantes. A Unesco, por exemplo, fala que o Brasil está na 4ª posição de índice mundial dos países que foram pesquisados, quase 200 países, em que ocorrem a violência sistemática, a violência escolar. Como a professora também trouxe, 6,7 milhões de estudantes já passaram por isso, pelo menos no ano de 2023, e 13 mil sofreram algum tipo de violência física, psicológica, algum tipo de intimidação. Então, é um assunto que atrapalha principalmente o desenvolvimento escolar das crianças. Quando uma criança, um jovem, um adolescente, um estudante, ele está submetido a uma prática de violência, que a gente pode dar o nome que a gente queira, bullying, cyberbullying, stalking, intimidação, esse estudante, ele não vai se desenvolver da forma adequada. Ele não vai passar pela alfabetização, pelo letramento de forma adequada. Ele não vai desenvolver as competências adequadas, por exemplo, no ensino fundamental para chegar no ensino médio, porque a violência praticada ou dentro ou nas circunstâncias da escola vai tirar dele essa oportunidade de aprender e aprender bem. E como a nossa professora falou, cabe a todos nós, comunidade, a família, os vereadores, os políticos da cidade, o poder público, né, na qualidade do prefeito, da Secretaria de Educação, tomar medidas para que esse tipo de coisa seja evitada. Antigamente, o bullying, tem pessoas que falam assim, professora Edna, o bullying está na moda. Eu sempre fiz brincadeiras ou sofri brincadeiras na escola e hoje eu estou aqui. Mas não é que o bullying está na moda. O bullying sempre existiu. O que acontece é que hoje nós temos mais exposição, nós temos mais espaço para falar, nós temos espaço mais para debater. Os professores estão mais conscientes do seu papel mediador, além do seu papel pedagógico, o professor acaba sendo também um psicólogo, um mediador, né? Tem que lidar também com a violência. Então, não é que o bullying apareceu essa semana. Na verdade, o bullying aí, ele é pesquisado desde a década de 70, e esse é um termo em inglês, bullying, que vem da palavra valentão, machão, é isso que significa. E aí, com o advento das redes sociais, com a popularização e a expansão das redes sociais, nós tivemos aí uma quebra de muros. Se antigamente o bullying ele era feito pessoa a pessoa, de forma direta, de forma pessoal, hoje em dia ele vai ser feito através de forma online, ele pode ser feito de forma anônima. Então, se eu faço bullying com a professora Edna, na frente dela, nós somos alunos, ela vê quem está fazendo bullying, ou ela sabe, porque faz parte da convivência dela. Mas se eu produzo alguma coisa online, se eu produzo alguma intimidação, alguma humilhação, alguma chacota direcionada à professora Edna, nesse contexto de cyberbullying, aí nós temos uma violência
exponencialmente piorada. Por quê? Porque a internet ela não conhece limites. Ela não conhece limites de tempo, ou seja, aquela violência ela pode continuar nas redes sociais de maneira indefinida. Ela não conhece limites de participantes, porque quem comete o bullying, ele pratica o bullying, tem a pessoa que recebe o bullying e tem os terceiros que estão em volta. Então, quando a gente pratica isso, ou quando é praticado isso nas redes sociais, isso ganha um tom amplo, exponencial, e ele também não obedece limites físicos regionais. Então, uma pessoa que ela sofre cyberbullying, ela tem potencialmente esse prejuízo de sofrer a nível municipal, a nível estadual e a nível até nacional. Então, é uma coisa urgente. Nós pesquisamos esse tema ali no âmbito da UEG, e é muito bacana nós termos uma instituição como a UEG aqui em Lusiânia, e eu sou muito feliz de ser aluno de lá da UEG, tem uma estrutura muito boa, professores muito competentes lá, e nós lá estamos estudando esse tema, que é o bullying, é o cyberbullying, que a gente chama de intimidação sistemática, e essa iniciativa da professora Edna é uma iniciativa muito importante. Nós temos que conversar sobre, nós temos que debater sobre, nós temos que constantemente estar alertando a sociedade, as famílias, os alunos, capacitando os professores, capacitando as instituições públicas e privadas, a universidade também privada. Semana passada eu estava numa instituição privada, fazendo uma oficina lá. Você vê que essa violência sistemática que ela pode ser praticada no âmbito da escola, a gente está falando de escola de ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, ensino médio e até na universidade. Nós temos casos de intimidação sistemática no âmbito das universidades. É uma violência que a ONU classifica como epidemia, porque não são casos isolados, são casos que estão frequentemente vindo à tona, não quer dizer que não existam, se não está nos holofotes da imprensa ou da mídia, não quer dizer que não exista. Por exemplo, tem pesquisas falando que pelo menos 11% dos alunos do ensino fundamental abandonam a escola por causa da violência. E isso é um dado muito triste, porque a gente está pegando a nossa juventude, está desperdiçando esse espaço que a gente tem, que é um espaço tão bonito, tão democrático da escola e da universidade também, que é o espaço de aprendizagem. Então, pessoal, como foi falado pela professora Edna, também a nossa secretária ali vai falar, esse é um tema que precisa ser debatido. Além dele ser debatido, precisa haver capacitação dos professores, capacitação constante dos gestores, precisa os sistemas de ensino, não só municipal, estadual, sistema de ensino federal e até as instituições privadas, precisam criar mecanismos para prevenir, porque 99% das ações relacionadas ao bullying, cyberbullying, intimidação sistemática, devem ser mecanismos de prevenção. Quando acontece o prejuízo, quando acontece o mal, aí o tratamento é um tratamento um pouco mais complexo, que vai envolver psicólogos, vai envolver o pessoal da saúde, vai envolver conselho tutelar, vai envolver a justiça, vai envolver a promotoria pública. Então, antes de chegarmos numa situação complexa, nós devemos prevenir. Eu costumo falar que, antes de acontecer um caso de violência física na escola, antes de acontecer uma agressão na escola, uma agressão física mesmo, um aluno brigar com outro na escola, vários outros atos menores foram ignorados. Vários outros mecanismos anteriores não foram respeitados ou não foram feitos de maneira adequada. Como assim, Francisco? O que você quer dizer com isso? Quando um aluno chega, um aluno, um estudante, o que quer que seja, ou até na rua mesmo, ou até no cotidiano das pessoas, quando uma violência acontece, uma violência física ela acontece, houveram outras intimidações, houveram outras afrontas antes, houveram outras humilhações antes. Se a gente for voltar isso para o contexto escolar,
Isso quer dizer que o aluno que brigou com o outro na escola, antes ele já intimidou o outro ou ele já foi intimidado. Antes ele já humilhou o outro ou foi humilhado. Antes ele já fez uma brincadeira de mau gosto ou sofreu uma brincadeira de mau gosto. E uma coisa que a gente aprendeu no âmbito da pesquisa é que a nossa psicóloga vai trazer para a gente essa informação, muito melhor do que eu, mas a pessoa que sofre a violência, ela tem vários prejuízos na sua saúde, física e psicológica. Isso aí não precisa nem a gente ser pesquisador para saber disso. Mas uma coisa interessante que a gente encontra na pesquisa é que os perpetradores desse tipo de violência, eles também têm consequências físicas e psicológicas dessa violência que é praticada. E quando essa violência é praticada, além desses dois atores, que é o perpetrador e a vítima, terem essas consequências físicas e psicológicas, os terceiros que não estão diretamente envolvidos nesse caso também sofrem algum tipo de transtorno. Então, quando acontece uma violência numa sala de aula, vamos supor ir numa sala de aula de 40 alunos, quando acontece uma violência entre um aluno e outro, todos que estão naquele contexto estão potencialmente em risco, vão ter a sua saúde danificada, a sua saúde física e a sua saúde mental danificada. A sociedade não pode fechar os olhos para isso. Além desse aspecto, que eu não quero entrar também na parte psicológica, porque eu posso acabar falando besteira, mas os dados demonstram que dessas 13 mil pessoas que estiveram envolvidas em violência no âmbito escolar, conforme o Ministério dos Direitos Humanos, pelo menos 2.000 pessoas se auto-afligiram algum tipo de violência. Então, quando o jovem, ou o adolescente, ou o universitário, ele não consegue lidar com aquele tipo de violência, ele não tem a rede de apoio, e as instituições não conseguem lidar com aquele caso, o que pode acabar acontecendo é aquele jovem atentar contra a sua própria vida, fazer violência consigo mesmo, e aí o caldo, como diriam os mais velhos, só vai entornando. Então, pessoal, como se diz até, o capitão está ali na área da segurança pública, 99% é prevenção, 99% é diálogo, 99% é articulação para que esse tipo de mal não aconteça. Depois que acontece, aí o caldo entorna, aí as coisas ficam mais difíceis e mais complexas e nós não queremos isso. Nós, como sociedade, nós queremos as nossas crianças, adolescentes e jovens, universitários também, nós queremos eles num ambiente saudável, num ambiente seguro, num ambiente que traga o verdadeiro desenvolvimento para a nossa sociedade, que precisa aí ser uma sociedade mais justa, mais igual, mais democrática. Se eu sou vítima de uma violência no ambiente escolar, é muito provável que eu replique essa violência, ou comigo mesmo, sendo uma violência auto-afligida, ou com terceiros. E não é isso que nós queremos. Então, eu parabenizo essa casa, essa Câmara de Vereadores, parabenizo principalmente a professora Edna, por estar trazendo esse assunto à discussão. É esse o nosso papel como sociedade, trabalhar com isso, discutir isso, dialogar, ver como é que os atores entendem essa situação na escola. Por exemplo, com certeza a Polícia Militar, ela tem ações, ela visita escolas, ela, no âmbito dela, ela faz as suas ações de prevenção, e até quando o problema acontece, tem que ir lá também, né, capitão? Tem que ir lá, né, puxar a orelha. Ixi, não posso dizer isso não, que está sendo gravado. Enfim, desculpem por essa parte. Muito obrigado, professora Edna, e os demais participantes. Eu estou aqui também para ouvir vocês e aprender com vocês. Qualquer coisa, a Edna tem meu contato, né, professora Edna? E eu continuo disponível, se vocês quiserem. Eu trabalho, como eu falei com a professora Edna, eu trabalho com formação também de professores. Eu tenho material, eu tenho um livro, eu tenho oficinas que eu faço de bullying, de cyberbullying. E o que os professores, o que as instituições precisarem, eu estou aqui para ajudar. Agradeço mais uma vez e bom dia a todos. Neste